E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você percebe o poder que existe nessa frase? Deus deixou, nas entrelinhas da sua palavra, instruções claras sobre como usar a mente para criar, transformar e atrair tudo o que é bom, puro e próspero. Romanos 12, 2 revela algo profundo. Os milagres que todos buscam não começam do lado de fora, eles começam dentro da mente. E aqui está um dos maiores segredos. O poder de mudar qualquer coisa está em renovar o pensamento, em limpar o velho e abrir espaço para o novo. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua com a mesma mente que criou os problemas que enfrenta. Querem prosperar, mas ainda pensam em escassez. Querem um novo futuro, mas não conseguem deixar o passado. A Bíblia não está falando apenas de religião. Ela está falando de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas um conselho. É um mandamento psicológico e espiritual. É como se dissesse: enquanto a sua mente for antiga, a sua vida também será. Você escolhe o que planta: dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem, e o solo da sua mente é fértil. Tudo o que você semeia, cresce. Você está pronto para mudar? Porque o primeiro passo é entender que o mundo que você vive hoje é o reflexo exato do mundo que existe dentro da sua mente. Primeiro você governa a mente, depois você governa as ações. A verdadeira prosperidade não se persegue, ela responde ao estado mental correto. Toda riqueza nasce invisível, ela começa no pensamento, antes de tocar o mundo físico. Agora responda a si mesmo: você está pronto para abandonar a mentalidade antiga e permitir que Deus te ensine a pensar como alguém próspero? Porque antes da riqueza, existe algo que precisa ser guardado: o coração, o centro da mente, o lugar onde as decisões são geradas. Agora escute com atenção. O que você vai ouvir agora tem poder para mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Está escrito em 2 Timóteo 1, 7. Deus não nos deu o espírito de medo. O medo não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Tudo isso nasce quando a mente se desconecta da sua origem. Deus te criou para governar, não para se encolher, não para recuar, não para viver acuado. Ele te deu domínio, não covardia. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele está despertando uma verdade esquecida. Lembre-se de quem te formou. Lembre-se do Espírito que habita em você, porque o medo surge quando você esquece quem é, e a fé desperta quando você se lembra. Uma mente inabalável nasce quando você entende que medo e fé não coexistem. Um expulsa o outro. O medo acredita no pior. A fé se firma no melhor. E aquilo que você acredita é exatamente o que você cria. Por isso o versículo não termina em não tenha medo. Ele avança. Ele se aprofunda. Ele revela a identidade. Deus te deu poder. Deus te deu amor. Deus te deu uma mente sã, poder para agir quando tudo treme, amor para se manter equilibrado quando o caos grita, e uma mente saudável para decidir qual voz terá autoridade sobre os seus pensamentos. A mente sã não é a que nunca sente medo, é a que encara o medo e avança mesmo assim, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento. Apesar dele, o segredo de atrair tudo o que você deseja não está fora de você, está na mente, alinhada com o propósito certo. Você pode ter ferramentas, pode ter talento, pode ter fé, mas se a mente estiver instável, o caminho inteiro se torna instável. Por isso Deus fala com Josué:
antes de entregar a terra prometida. Ele não fala sobre riqueza. Ele não fala sobre conquista. Ele fala sobre a mente. Porque só uma mente disciplinada é capaz de sustentar prosperidade. E esse é o erro de muitos. Eles desejam abundância, mas vivem com uma mente dispersa, agitada, dividida. Pensam grande por um instante e pequeno logo depois. E o universo não responde ao desejo. Ele responde à constância. Por isso Deus declara: medita dia e noite. Isso não é sugestão, é reprogramação espiritual. Quando você medita continuamente, o pensamento deixa de ser ideia e se transforma em convicção. E toda convicção profunda, inevitavelmente se manifesta. A mente próspera não se curva ao medo da falta. Ela enxerga a semente, mesmo quando o fruto ainda não existe. E quanto mais você sustenta pensamentos de abundância, mais o céu te reconhece como um canal natural da prosperidade divina. Mas aqui está o ponto mais elevado. Meditar na palavra não é apenas pensar, é viver, é agir, é existir. A partir dela, Deus diz: medita para ter cuidado de fazer. O segredo de atrair o que você deseja está em manter a mente alinhada com o propósito certo. Você pode ter as ferramentas, o talento e até a fé, mas se a mente estiver instável, o caminho também será. Deus está dizendo a Josué que a mente dele precisa permanecer imersa em sabedoria, porque só uma mente disciplinada é capaz de atrair e sustentar a prosperidade. E esse é o erro de muitos. Querem abundância, mas têm uma mente distraída, agitada, confusa. Pensam em grandeza pela manhã e em escassez à noite. E o universo responde aquilo que é constante, não ao que é momentâneo. Por isso Deus diz: medita dia e noite. Isso é reprogramação espiritual. Quando você medita em algo com frequência, o pensamento deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em crença. E o que você acredita profundamente, inevitavelmente se manifesta. A mente próspera é aquela que se recusa a ceder ao medo da falta. Ela foca na semente, não na ausência do fruto. E quanto mais você mantém o pensamento em abundância, mais você começa a ser reconhecido como um canal natural da prosperidade divina. Mas aqui está a parte mais importante. A meditação bíblica não é apenas pensar, é viver o que se pensa. É fazer da palavra um hábito, uma ação, um modo de existir. Deus está dizendo: medita para ter cuidado de fazer. Primeiro você alimenta a mente, depois você age com sabedoria. A verdadeira prosperidade não é correr atrás, é atrair pelo estado mental correto. E é por isso que você precisa entender: toda riqueza nasce primeiro no pensamento. Agora eu te pergunto: você está pronto para mudar o seu padrão mental e permitir que Deus te ensine a pensar como alguém próspero? Porque o próximo segredo revela o que deve ser protegido antes de qualquer riqueza: o coração, o centro da mente. Agora preste atenção, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você encara a vida. E conservar é manter vivo. Quando a mente se conecta ao que é eterno, ela não se perde no que é momentâneo. O segredo aqui é simples e ao mesmo tempo revolucionário. A mente que confia cria estabilidade. Quando você se alinha com esse princípio, a paz deixa de ser um desejo e passa a ser um estado. A tempestade pode rugir do lado de fora, mas dentro de você reina a calma de quem entendeu que o poder de criar paz começa no pensamento. E quando você vive nesse estado, a forma como você enxerga o mundo muda. O que antes era obstáculo vira aprendizado. O que antes era medo vira movimento. Porque a mente firme não foge, ela transforma.
E é por isso que o próximo versículo revela o segredo da força interior. Aquele que transforma medo em poder, fraqueza em coragem, e dúvida em clareza. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir é mais do que um versículo. É uma chave espiritual para destravar prosperidade em todas as áreas da sua vida. A maioria das pessoas lê a Bíblia apenas como um livro de fé, mas quem lê com atenção percebe. Ela também é um manual de mentalidade, e talvez nenhum versículo mostre isso com tanta clareza quanto Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Agora imagine isso. Deus está prestes a colocar Josué à frente da terra prometida, um território de abundância, mas antes de entregar riqueza, Deus entrega um comando mental. Medita nele dia e noite. Deus não diz, trabalha mais, força mais, acumula mais. Ele diz, pensa melhor, pensa de forma constante, pensa de forma espiritual. Porque prosperidade, antes de ser material, é mental. Você não está preso às circunstâncias. Você está preso aos pensamentos que alimenta sobre elas. Quando o pensamento muda, a realidade muda. E é exatamente isso que outro versículo poderoso revela. A mente é o lugar onde a paz, o poder e a prosperidade nascem. Mas poucos percebem que o segredo está em mantê-la firme, mesmo quando tudo parece desabar. Agora preste atenção, porque esse é um dos segredos mais poderosos da Bíblia. Está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave que quase ninguém percebe. A paz não vem de fora, ela nasce dentro. A mente firme é a mente em equilíbrio. É a mente que não se deixa dominar pelo medo, pela ansiedade, ou pelas vozes do caos. É a mente que aprendeu a confiar. A palavra firme carrega a ideia de estabilidade, de raiz profunda. Deus está dizendo que, se a sua mente estiver firmada na verdade, o mundo pode desabar. E ainda assim você permanecerá em paz. A maioria das pessoas tenta consertar a vida antes de consertar a mente. Querem mudar as circunstâncias, sem mudar o centro da consciência. Mas a paz não é a ausência de problemas. A paz é o resultado de uma mente treinada para confiar, mesmo quando tudo parece perdido. E é aqui que entra o poder do foco. A mente que aprende a permanecer focada em algo maior que o medo vence. É por isso que pessoas com fé genuína parecem inabaláveis. Elas não têm menos problemas. Elas têm uma mente disciplinada. Elas sabem que, enquanto a mente permanecer em Deus, ou no propósito divino, o caos não tem poder para dominá-las. A Bíblia não está apenas dizendo que Deus te dá paz. Ela está dizendo que Ele te conserva em paz. E Deus te deu a capacidade de moldar esse mundo. Basta aprender a usar o poder que Ele mesmo colocou em você. Agora, imagine o que aconteceria se você começasse a pensar de forma diferente. Se alimentasse a sua mente com fé, com foco, com propósito. O que exatamente você seria capaz de atrair? Tudo o que você vive hoje começou como um pensamento. Antes de existir no mundo, existiu na sua mente. Por isso, um dos versículos mais diretos da Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Você entende o que isso significa? A Bíblia está dizendo algo poderoso. Você se torna aquilo que pensa. Se a sua mente acredita que você é limitado, você vai agir como alguém limitado. Se acredita que é fraco, suas decisões serão fracas.
Mas, se dentro de você existe a certeza de que foi criado à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito, então tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa verdade. A sua mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tudo o que você reflete dentro dela, mais cedo ou mais tarde, aparece do lado de fora. É por isso que a fé começa na mente, porque pensar é o primeiro ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele primeiro concebeu e depois falou. A palavra só teve poder porque nasceu de uma ideia divina. Da mesma forma, toda palavra que você diz e toda ação que você toma nascem de um pensamento que você alimentou. O que você pensa, você se torna. E aqui está algo que quase ninguém entende. O inimigo não precisa te parar. Basta fazer você duvidar. Se ele roubar o foco da sua mente, ele já venceu. Porque o corpo sempre segue a direção que a mente acredita. Por isso, o campo de batalha não é o mundo, é a mente. A vitória que você busca começa quando você escolhe o que vai permitir crescer dentro de você. A dúvida é uma semente, a fé também, e o solo decide o futuro.